E aí, muchachos, como é que vocês estão? Então, hoje eu tô trazendo um vídeo de uma obra nova aqui, né? Porque nós tá sem obra aí no canal, nós tem que trazer umas continuação aí, só que as continuação não tem capítulo aí quebra nós. E essa obra aqui, ela é meio diferente das outras que tem no canal aí, e como eu nunca trouxe uma desse tipo aqui, eu falei, vamos trazer, né? Vamos ver. Mas tá bom, já enrolei demais, vamos logo pra história. E a nossa história começa na dinastia Tang Oriental, mais especificamente no Palácio Real. E se a gente tá falando do Palácio Real, então vai ter alguém da realeza, né? E a pessoa de qual nós estamos falando é ninguém menos que essa mulher de cabelos rosas aí, que é a Imperatriz. E ela estava perguntando aos seus subordinados se por algum acaso eles estavam tentando forçá-la a algo. E primeiramente, é óbvio que eles responderam que não. Entretanto, eles acrescentaram que esse tal de Ling Xiao, que provavelmente é o protagonista, não é nada mais do que um mero mortal. Então ele não poderia ser o noivo da majestade Tian Huang, que é o nome da Imperatriz. E também, como ele é um mortal, ele não consegue cultivar. E por esse motivo, não seria muito adequado ela falar sobre casamento com ele agora. Era melhor ela encontrar outra pessoa que tivesse no mesmo nível que ela. Por exemplo, o Wei Jiangjun, o filho do general Wei. E como ele também tinha entrado no domínio do estado Dragão Fênix, ele seria uma boa combinação pra ela. E pra quem não sabe, esse negócio de dragão e fênix aí é praticamente alguma coisa relacionada a cultivo duplo. Quando tem esse negócio de dragão fênix, significa que se os dois estiverem junto, o cultivo vai lá pra cima. Só que a Tian Huang ali falou pra eles ficarem quietos. E ela não queria ouvir mais nenhuma palavra vindo da boca deles sobre esse assunto. Só que os carinha ainda ficavam insistindo que ela deveria repensar. Ou ela estava pensando em rebelar, pois ela estava pensando em ir morar na mansão Guoshi. E ela declarou que sim, e quem tentasse pará-la, ela iria matar sem nenhuma piedade. E bom, se a Imperatriz está tão apaixonada por esse Ling Xiao, provavelmente ele é bonito, né? E falando na tal da mansão Guoshi, lá tava o Prota. E aparentemente os ministros estavam certos que ele era um medíocre, porque ele mesmo se autodenominava um playboy que não sabe cultivar e apenas pode alimentar peixes e provocar gatos. E ele tava meio revoltado por isso, culpando o pai dele, pois o pai dele vivia dizendo que ele tinha um poder muito misterioso, que foi colocado dentro do corpo dele, uma tal de semente da iluminação. O problema é que até agora esse treco não ativou, então ele tá vivendo uma vida medíocre, né? Ou não, né? Confortável, porque ele tá na mansão do seu pai. Então, por isso que ele devia agradecer primeiro em vez de ficar culpando o pai dele. E foi o que ele fez. Mas nesse instante alguém chama a atenção do Prota, declarando que a tal da filha do Sheng Shangshu, nossa que nome estranho, se encontrou com o filho mais velho da família do General Wei, que era aquele carinha lá que os ministros queriam casar a Imperatriz. E o Prota questionou que diabos eles estavam fazendo ali. E bom, falando no diabo, eles chegaram numa entrada triunfal, simplesmente arrombando o portão do Prota. E a garota já começou a dizer que o Prota era um mortal que ousava cobiçar ela, e tava até tentando tirar a sua inocência. Então, como punição por tentar fazer esse ato, ele deveria se ajoelhar e admitir o seu erro. E o nome dessa tiazinha aí é a Chen Jiao Yuan. E do lado dela, que nem o carinha ali tinha dito, é o Jing Jun, o filho do General Wei lá. E ele tava declarando ao Prota que ele deveria ouvir as palavras da irmã Jiao Yuan, pois se ele fizesse, talvez ele pudesse deixar o Prota com vida, e até mesmo tornar um subordinado seu para varrer o pátio da sua casa. E o Prota já respondeu na marra, perguntando quem eles achavam que era, pois pelo que ele se lembrava, a Jiao Yuan estava mexendo no cabelo dela e de repente subiu um cheiro muito estranho, como se não tivesse tomado banho faz uma semana. Daí o Prota meio que passou mal com o cheiro e vomitou em cima dela. Então esse negócio de manchar a inocência não tá tudo errado. E mais uma coisa é que eles estavam errados ali. Quem deveria pedir desculpas eram eles, porque eles entraram daquele jeito na mansão Guoshi. Só que o Jing Jun ali cagou pro Prota, já que o pai dele nem estava ali. Então mesmo que a atual mansão Guoshi seja destruída, ninguém iria se importar. Por essa razão o Prota deveria se ajoelhar e admitir o seu erro, senão ele teria que forçá-lo a isso. O Prota é daqueles lá que provoca, tá ligado? E ele questionou se por algum acaso ele tava todo nervosinho, ou será que ele queria mostrar o seu poder na frente da Jiao Yuan. E bom, diante disso, um dos subordinados do Jing Jun tentou atacar o Prota, mas obviamente ele desviou, já que um figurante não consegue bater no protagonista. E pra mostrar como é que se faz com os figurantes, o Prota
simplesmente chutou o coitado, declarando que não adiantava o Jing Jun ficar mandando aqueles lixos ali, já que eles eram totalmente fracos. Daí agora quem caiu na provocação foi o Jing Jun, mandando todos os subordinados de uma vez em cima do prota. Daí ele não aguentou, né? Ele é forte, mas não tanto. Nisso ele começou a ser espancado pra uma chinela. E enquanto apanhava, ele refletiu que nesse tipo de momento, que mostra que ele deveria ter trabalhado mais duro, e que a procrastinação fazia ele ser fraco daquele jeito. E por esse motivo ele já estava até pedindo desculpas para o seu pai, já que ele criou uma falha como filho. E nesse momento que o prota já tava cuspindo mais sangue que não sei o que, uma notificação ficou apitando na cabeça dele que ele tava compreendendo. E depois de terminar de ser esmurrado, ele compreendeu completamente. E nesse instante ele notou que tinha um poder estranho surgindo dentro do seu corpo. E umas palavras estranhas apareceram na sua mente. Um tal de boxe de tigres, que era uma arte marcial da família do General Wei. E o prota começou a se perguntar por que ele entendeu aquilo ali do nada. Mas, de qualquer forma, ele iria utilizar para se proteger. E assim, mais um figurante saiu voando. E o prota ficou extremamente surpreso por dar o soco do tigre. E ainda compreendeu totalmente aquela técnica. Só que ao contrário do prota, eu achei que o Jing Jun ia ficar meio surpreso, né? Porém, não, ele é só estúpido mesmo. Ele começou a dizer que não esperava que o prota tivesse uma arte marcial assim, já que o prota era um mortal. Entretanto, mesmo que ele tivesse uma arte marcial, ele ainda era um lixo. E agora quem levou o socão foi o prota e voou 500 metros de distância. Óbvio que esse número não existe, eu só falei só pra falar, que ele voou muito longe basicamente. Só que depois desse soco, mais uma vez ele começou com aquela pitada lá de notificação que ele tava aprendendo. Na verdade, não era só aprendendo, tava um monte de fala de absorção, precisa absorver energia, potência insuficiente. Basicamente ele tava meio que tentando aprender a técnica, só que o corpo dele tava só o pó da rabiola. Enquanto isso, a Jiao Yuan se aproximou do Jing Jun, declarando que ele era impressionante, muito forte, blá blá blá. E se aproveitando dessa oportunidade, ela fez um pedido para ele. Ela queria que o prota fosse cortado em pedaços e suas partes jogadas aos cães. Contudo, nesse momento, acho que a patroa chegou, declarando que é ela que deveria ser cortada e jogado para os cães. E bom, pelo rosto dos dois ali, acho que a gente já sabe quem que é. E ela questionou os dois ali se por algum acaso tinha algum rumor que ela estava morta e ela não sabia, pois eles estavam bem ousados de falar tais palavras ao seu homem. E é claro que diante da imperatriz, os dois ali já começou a melar a calça e pedir perdão. Contudo, a imperatriz é poucas ideias, simplesmente deu um baita de um tapa nos dois. E diante disso, o prota falou para a imperatriz que ela não deveria ter ido ali, pois isso geraria rumores. E se aproximando do prota, ela declarou que não se importava do que os outros diziam, pois o prota seria o único homem ao qual ela casaria em sua vida. Então, quem tentasse machucá-lo, ela iria condenar até 9 gerações da família. Daí, diante dessa frase aí, os carinhas já começou a melar as calças. Pelo menos o Jing Jun, ao contrário da Jiao Yuan, que ela estava declarando que é filha do ministro dos ritos e discípula da seita Liu Yang. Então a sua majestade ali não poderia fazer nada contra ela, senão as coisas iriam apertar para o seu lado. Só que diante dessa declaração, a Huang perguntou se por algum acaso aquilo ali era uma ameaça. Porém, antes que os figurantes fossem de arrasta, o prota impediu a Huang, declarando que ela não deveria liberar seu corpo gélido. E outra, era muito vergonhoso para ele se esconder atrás de uma mulher pelo resto da sua vida. Por essa razão, essa situação deveria estar nas mãos dele, pois em 3 dias ele vai pessoalmente se recuperar dessa humilhação de hoje. Por isso, ela não precisava se preocupar. E assim, meia hora depois, já no jardim dos fundos da mansão Goshi, o prota estava refletindo que foi espancado para uma pega e do nada simplesmente entendeu as artes marciais que eles estavam utilizando. E provavelmente era tudo por causa daquela semente da iluminação que tá dentro do seu corpo. E desde aquele momento que ele foi espancado, tinha um poder estranho despertando dentro dele. E vendo o prota meio que cultivando uma velocidade absurda, a Huang questionou se por algum acaso o prota finalmente iria despertar. E internamente o prota tava muito feliz, já que até pouco tempo atrás o seu corpo era chamado de corpo morto, pois ele não conseguia cultivar. E agora seu
seu núcleo foi condensado com sucesso e os reinos do Prota começaram a subir de nível. Só que o Prota não tinha subido só pro primeiro nível não. Por causa da semente da iluminação, ele estava melhorando ainda mais. E já fora do reino da mente dele, ele estava causando um grande choque de poder. Enquanto isso, seu nível estava subindo extremamente rápido. Ele simplesmente saiu do nada e já foi pro 9º nível de criação. E vendo isso, a Huang ficou extremamente chocada. E então começou a se lembrar que o Prota era tratado como lixos e intimidado pelos outros. Mas agora ele era totalmente diferente. E aparentemente a comoção que o Prota estava causando era bem grande, pois estava causando uma tal de visão do céu e da terra, que é basicamente quando um tesouro ou algo muito precioso surge na terra. Bom, é o que eu me lembro no mundo de cultivação. Se não for isso, alguém me responde aí embaixo, porque geralmente essas obras de cultivação é quase a mesma coisa nesse sentido. Só que as pessoas estavam notando que aquele brilho estranho estava vindo da mansão Guoshi. Então eles queriam ir até lá para aproveitar essa oportunidade. Mas eu acho que não ia funcionar, né? Porque a Imperatriz tá lá, então obviamente ela ia levar os guardas dela com ela. E ela já ordenou que ninguém poderia sequer se aproximar daquela mansão, senão todos ali seriam executados. É assim, mas meia hora depois, o Prota simplesmente foi descansar, né? Porque ninguém é de ferro. Só que ele tava deitado nas lendárias almofadas divinas. E enquanto comia uma ovinha numa boa, a Huang questionou por que o Prota ficava olhando pra ela. E é claro que o moleque ali é atacante. E já falou que ela era linda demais para não ser olhada. De qualquer forma, ele queria agradecê-la. Afinal, ela era a digna imperatriz da dinastia Tang Oriental. E mesmo ele sendo um lixo que nem conseguia cultivar todos esses anos, ela ainda assim ficou ao seu lado. E ela respondeu que não era bem assim. Afinal, ela só conseguiu ascender ao trono nos últimos anos, pois o Prota a ajudou por detrás dos panos. E por causa dela ter resolvido inúmeros problemas, ela tem o prestígio que ela tem hoje. E como o Prota basicamente salvou a vida dela, ele seria o único homem da sua vida. Entretanto, do nada, a Huang caiu no chão e começou a emanar uma energia gélida poderosíssima. E aparentemente era por causa daquele bagulho que o Prota tinha falado agora há pouco, que ela não poderia usar o corpo gélido dela. E provavelmente, pelo jeito, ela não conseguia controlar, já que o Prota tava dizendo que ia dar uma injeção nela. Contudo, a Huang não queria que o Prota ficasse perto dela, já que ele seria afetado pelo frio. Porém, o Prota não ligou para suas palavras e se aproximou dela, o que obviamente deixou ela preocupada, pois ela não queria que o Prota morresse. E enquanto isso, o Prota tava refletindo que ele tentaria utilizar a sua vitalidade para dar um jeito de parar esse frio todo. Nisso, o Prota declarou a ela que iria dar um jeito de ajudá-la, utilizando uma agulha para ajudar a suprimir o frio. Porém, enquanto eles conversavam, o frio ficava ainda mais intenso, e a Huang declarava pro Prota sair de perto dela. Entretanto, o Prota tava conseguindo resistir com o poder da semente da iluminação, só que a Huang tava começando a perder a consciência. E nesse instante o Prota teve uma ideia, e então meio que começou a sugar o frio com a semente da iluminação. E a energia fria começou a se tornar a vitalidade do Prota, o que era bem surpreendente e apelão, né? Porque ele tava pegando um negócio nocivo e transformando em vida. Só que como o Prota tava meio pertinho dela ali e ela tava achando que ia morrer junto dele, ela simplesmente mandou-lhe um beijo no Prota. E por causa da energia Yang, eu acho, alguma coisa assim, as coisas começaram a esquentar. Só que isso só tava afetando por enquanto a Huang. E o Prota, coitado, tava tentando expulsar ela, só que ela já tinha montado nele praticamente. Até o passarinho lá no fundo tava tampando porque sabe que iria acontecer safadezas. E bom, um tempo depois, ou provavelmente no outro dia, eu não sei dizer, o Prota comentou que quase foi sugado até o fim. E ele literalmente quase foi sugado. Só que ele foi mais rápido que a Huang e utilizou uma técnica perdida e extinta, chamada Técnica das 9 Agulhas do Retorno do Sol, para fazer assim aquele fogo da Huang se apagar. E com essa técnica ele também conseguiu suprimir um pouco a aura gélida. Contudo, parecia que a agulha não iria aguentar aquele frio por muito tempo. E como a gente já tinha visto antes, o frio começou a se intensificar ainda mais. E o Prota já não sabia mais o que fazer. É por causa que o Prota utilizou aquele método secreto das 9 agulhas do retorno do sol, a semente da iluminação começou a ativar e o Prota começou a entender ainda mais a habilidade. E é que nem eu disse, né? Basicamente isso é um hack, porque o cara sabia da técnica, mas não sabia muito dela. Daí ele usou a primeira vez e agora ele compreendeu completamente. Bom, completamente não, mas 30%. Era só ele ficar utilizando mais e mais que uma hora ele bater a perfeição. De qualquer forma, com esse tanto de compreensão, ele conseguiria salvar a vida da Huang sem problemas. E bom, assim ele o fez. Enquanto fazia o método
das agulhas lá, o Prota notou que a semente da iluminação estava ensinando o método de tratamento para não só resolver aquilo ali, mas sim resolver a doença cognitiva da Huang, que seria um tal de método de refinamento da pílula de suplementação da Fênix. Daí gera mais um monte de ingrediente que minha dicção não vai aguentar, então simplesmente a gente vai ter que deixar pra lá. Resumindo, era uma pílula. Enquanto isso, no mundo interno do Prota, a semente da iluminação se tornou um broto, então provavelmente ele liberou umas habilidades mais apelona, né? E assim, um tempo depois, a Huang finalmente ficou consciente, ou pelo menos estava normal se comparada antes. E ela estava declarando que mais uma vez o Prota salvou a vida dela. Por isso que agora, com certeza, a vida delas pertencia ao Prota. E o Prota perguntou, né, se ela não cansava de ficar dizendo isso toda hora. Ou melhor, ela já não deveria ter esquecido isso. E ela declarou que nunca cansava-se de dizer que existem milhares de pessoas no mundo. Porém, a única que ela queria casar era com ele. Porém, ainda não era a hora certa para eles casarem. Mas, pelo menos, ela estava um pouco mais aliviada. Porque tanto o Prota quanto a sua doença estavam a salvos. Só que ela perguntou se realmente, né, tava normal essa doença dela. Pois o corpo dela era da Fênix congelada. E nem mesmo os melhores médicos do Império conseguiram tratá-la. Nisso, o Prota respondeu que ele conseguia cultivar agora. E sobre essa doença, ele encontrou uma solução completa para ela. Por isso, ela apenas deveria acreditar nele. E é óbvio que, diante disso, a Huang declarou que acreditava nele. E mais já à noite, o Prota tava lendo uns livros. E aparentemente aqueles livros ali eram do pai do Prota, pois ele iria conseguir abrir aquele anel espacial quando ele finalmente despertasse. E até agora o Prota não sabia o que tinha lá dentro. Mas, como ele tinha despertado, tava na hora de ver, né? E quando o Prota abriu, tinha várias artes marciais, pílulas e um monte de saquinho dentro. E bom, eu não sei o que tá escrito ali, eu também não faço mágica, não sei o que tá escrito ali. Porém, aparentemente, o pai do Prota é narcisista, segundo o comentário dele. Eu falei, eu não sei o que tá escrito ali. E bom, na última nota, pelo menos foi traduzida pra nós, o pai do Prota estava dizendo que ele deveria trabalhar bastante e misturar as artes marciais dos 3 reinos do refinamento do Chi, para que ele pudesse sair por aí e ficar se gabando do seu filho. Daí o Prota começou a fazer uns comentários aqui que ficou totalmente estranho, mas eu vou tentar interpretar pra vocês. Aparentemente o pai do Prota saiu da casa ali, pois estava procurando um jeito de reviver a sua mãe. E como o Prota estava meio que aprendendo as artes marciais do pessoal que batia nele, ele notou que o seu pai provavelmente sabia que ele tinha essa habilidade. Só que segundo a carta ali, o pai dele estava pedindo para que ele entrasse no 3º reino de prática de Chi. Então não era juntar 3 reinos, é porque traduziu errado, não é possível, não dá para entender esse negócio. E a tal da técnica que ele tinha recebido, chamada de 8 sacramentos desolados, era muito mentirosa, porém não custava nada ler um pouco, né? E no instante que o Prota começou a ler o livro, meio que as palavras começou a entrar dentro da cabeça dele, e mais uma vez ele começou a compreender tudo que estava escrito. E nesse instante o Prota começou a refletir sobre um tal de nível primitivo, onde as habilidades marciais gerais vão de 1 a 10 estrelas, e pelo jeito é da forma decrescente, onde 1 estrela é a mais forte, e depois dela vem o nível final. E esse nível final era chamado de nível épico, e isso era algo que ninguém sabia, ou pelo menos o Prota nunca tinha ouvido falar. Porém, aquela arte marcial que o Prota recebeu do pai dele, a tal da 8 resíduo sagrado, alguma coisa assim, porque mudou o nome de novo, é um segredo anti-céu que transcende o nível épico da lenda. Resumindo, aquela técnica é ainda mais forte que um negócio que o Prota nem sabia. Só que neste momento o Prota pensou que poderia ser a pedra primordial enterrada no chão quando o pai do Prota definiu a formação. E que formação é essa? Eu realmente não sei, eu tô mais perdido que vocês. Daí o Prota simplesmente saiu de casa. E assim, no quintal, ele encontrou uma flor num lago bem pequenininho no fundo da casa dele. E chegando perto do lago, ele falou que nunca tinha pensado nisso antes. Ele só percebeu agora por causa da iluminação. A iluminação não por causa da luz, mas porque ele aprendeu. E na realidade, ele não sabia que aquela piscina que seu pai cuidava, na realidade era uma fonte espiritual. Talvez esse seja um dos motivos que o pai dele deixou ele cuidando das coisas ali, né? E como ele tinha recebido essa iluminação, provavelmente tinha mais coisa na casa dele. Mas primeiramente ele ia tomar aquela água e depois explorar mais a sua própria casa. E só depois de tomar aquele golinho d'água ali, o Prota foi do 1º reino da condensação para o 5º nível de condensação. Basicamente o cara tomou um copinho d'água e pulou 4 níveis numa palada só. E é óbvio que o Prota não iria parar por aí. E uma hora depois, ele cultivou
ativou até o 9º nível do reino de condensação. E bom, como o Prota só tava tomando água espiritual, tava na hora de ele comer aquela Lotus dourada. E até esse momento ele só entendeu 10% daquela habilidade de 8, não sei o que lá, que já trocou o nome pela 3ª vez aqui. E esse que é o BO de você traduzir obra direto da China. De qualquer forma, como ele recebeu essa oportunidade, e agora ele não ia ficar procrastinando, né? E assim, um tempo depois, chegou naqueles 3 dias que o Prota tinha prometido que ia pagar aquela humilhação. E a Huang tava meio preocupada, né? Tipo assim, ela sabia que o Prota tinha despertado e tal. Só que ele realmente conseguiria vencer aquele pessoal? Mas enquanto ela pensava nisso, um dos ministros apareceu. E ele era o Chen Mo, o ministro dos ritos, que era o pai daquela menina que levou ela a aceitar aquele crime. E ele tava dizendo a Huang que ele era culpado pois ele criou mal a sua filha. Por isso ele deveria perdoar a sua filha e puni-lo. Internamente ele sabia que os dois ali, tanto Jiang Jun quanto a Xiao Yuan, não iriam desistir de invadir a mansão Guoshi. Então antes que uma cagada maior acontecesse, ele bolou um plano de confessar todo o seu erro e mostrar sua fraqueza diante de centenas de autoridades. E desse modo ela não iria conseguir punir a Xiao Yuan em público. Só que a Huang já sabia que o velhote estava querendo fazer isso. E ela declarou que como o ministro Chen Mo era uma pessoa realmente justa, e ele tomou uma iniciativa de pedir uma punição pelo crime, eles deveriam simplesmente arrastar a Xiao Yuan para fora e decapitá-la. E é óbvio que o Chen Mo ficou bem assustado. Mas nesse momento apareceu o pai do outro meliante, que era ninguém menos que o General Wei, declarando que aquilo ali deveria ser apenas uma disputa justa entre jovens, e por isso era inofensivo eles resolverem esses problemas no ringue. E a Huang declarou que o general realmente tinha um grande coração, mas se alguém tentasse invadir a mansão dele, ele provavelmente não seria passivo, né? E diante disso ele ficou meio que sem palavras. Nisso a Huang continuou dizendo que, nesta competição, tanto o Jing Jung e a Xiao Yuan, se eles forem derrotados e mortos, eles mereciam isso. Contudo, se eles ousassem ganhar do Prota, eles seriam derrotados. Pô, mas aí qual que é o sentido de ter uma competição sendo que eles têm que perder? E diante disso, a Xiao Yuan pediu então pra majestade ali simplesmente matá-la, já que a seita Li Yang iria fazer justiça por ela. E mais uma vez a Huang ficou bem pistola porque a Xiao Yuan tava provocando ela de novo. E mesmo que ela tivesse a seita Li Yang por detrás dela, ela não teria medo de matá-la. E antes que a Huang pudesse fazer mais alguma coisa além desse pilar de gelo gigante ali, um carinha simplesmente apareceu no céu, declarando a Huang para se acalmar, pois se algo tiver de errado com a sua discípula, ele mesmo a puniria severamente quando ela retornasse à seita Li Yang. E bom, o carinha que tinha falado isso, pelo que a gente já pôde notar, era ninguém menos que o mestre da Xiao Yuan, e o seu nome era He Zhenhen, e ele declarou que tinha ido até ali pois um mestre deve apoiar a seu discípulo, não importa o que. Internamente ele começou a refletir que sabia de alguns rumores que a imperatriz era muito linda, e essa era a primeira vez que ele a via, e só de olhar meio que de relance pra ela, ele notou que os rumores realmente eram verdadeiros. Enquanto isso, o pessoal ao redor tava surpreso do que o He Zhenhen tava ali, e estavam perguntando aonde tava o Prota, pois já tinha juntado um monte de gente ali, era pra começar a porradaria e ele não tinha chegado ainda. Mas justo nesse instante o Prota chegou. Aí já começou um monte de comentário declarando que o Prota era realmente bonito, porém ele não tinha nenhuma força de cultivo, então provavelmente ele ia morrer cedo. Daí começou mais um burburinho de conversa aqui, onde o pessoal agora tava falando mal da majestade, pois ela tava apaixonada por um cara tão fraco. Mas de qualquer forma o Prota era tolo o suficiente pra morrer em meio ao público, já que ele não era forte o suficiente. E ficando diante da Huang, o Prota pediu desculpas pelo seu atraso. E é óbvio que a Huang não ia falar nada, né? E apenas pediu para o Prota descansar um pouco, pois a caminhada da casa dele até ali provavelmente cansou ele. Pô, não faz nem sentido, né, velho? Mas tá bom. E vendo o Prota ali, o velhote do He Zhenhen perguntou se por algum acaso o Prota era o filho do santo ao qual a força é imortal. Basicamente, pelo que eu entendi, ele tá falando do pai do Prota. Daí já começou mais um monte de conversa declarando que o Prota era realmente um tolo e um mortal desesperado para morrer. E aproveitando-se mais uma vez dessa chance, a Xiao Yuan já se aproximou do seu mestre, declarando que o Prota tinha forçado ela a se casar com ele 2 anos antes. E como ela tinha rejeitado, o Prota ainda estava tentando forçá-la. E até hoje, quando ela pensa nisso, ela tem pesadelos. Por isso, o mestre deveria fazer justiça por ela.
E o Prota, já de saco cheio dessas conversinhas, apenas declarou que Xiao Yuan simplesmente tinha invadido a casa dela uns dias atrás. E é por esse motivo que eles estavam ali. Por isso que eles precisavam logo terminar com essa brigaiada, porque ele tinha que voltar pra casa dele pra almoçar ainda. E mais uma vez o Jing Jun tava com a mesma conversinha, que ele tinha que se ajoelhar e pedir desculpas e blá blá blá. Bagulho de figurante, simplesmente. E passando por ele, o Prota subiu no ringue e falou pra ele vir falar bobagem agora na cara. E bom, é óbvio que o Jing Jun foi pra cima dele, lançando mais uma vez aquela técnica que ele tinha lançado no Prota lá na mansão. Só que antes mesmo que o Jing Jun pudesse alcançá-lo, a sua mão começou a congelar. E no instante seguinte, todo o seu corpo foi coberto por gelo. E vendo aquilo, o General Wei já entendeu que aquela energia fria era bem parecida com a Majestade. Então ele queria saber como é que o Prota tinha tanto poder. Daí o Shenmue já começou a falar que aquela batalha seria injusta, já que o Prota tinha tudo aquilo de poder. Nisso, o General Wei já começou a pedir desculpas para a Majestade, declarando que se isso continuasse, seria quase como entregar seu filho à morte. E o Zen Ren lá comentou que o Prota com certeza não era um mortal. Ele já era um artista marcial no reino da condensação. E aquela aura extremamente fria deveria ser a sua vitalidade. Só que a Xiao Yuan não acreditava nisso, porque literalmente há 3 dias atrás ele era um mero mortal. Então como é que dentro desse meio tempo ele já é um artista marcial no reino da condensação? E agora já do lado da Imperatriz, a Huang perguntou se eles eram idiotas, pois como ela simplesmente daria o poder dela para o Prota. E voltando para o ringue, o Jing Zhao não tinha ido de arrasta, ele conseguiu sair do gelo, declarando que não se importava que o Prota tinha uma energia fria igual da Majestade, porque na frente dele o Prota ainda é um lixo. Mas provavelmente a Imperatriz forçou o Prota até aquele nível, por isso ele não deveria ficar tão orgulhoso. E esse Jing Zhao ainda ficava na mesma boiolagem de falar pro Prota ajoelhar e pedir desculpas. O que esse cara tem, velho, com esse negócio de ficar ajoelhando toda hora, mas que boiolagem. E o Prota basicamente falou que o Jing Zhao é igual o cachorro quando tá atrás de portão. Ele late pra uma pega, mas depois que o portão abre... E claro que diante disso, o Jing Zhao já ficou pistolaço, declarando que mesmo que o Prota tenha algum nível de cultivação, um lixo ainda continua sendo um lixo. E nesse instante ele mandou um baita de um ataque de tigre. E já do lado do Prota, ele declarou que o seu pai também é um mortal. Porém, ele é o primeiro mestre nacional da dinastia Tang Oriental. E além do imperador, ele que convocou os heróis que não ousaram desobedecê-lo. E sendo filho dele, ele irá aproveitar essa oportunidade para dizer ao mundo: Ling Xiao também governará o mundo, e quem ousar desobedecer, sofrerá aos 8 céus desolados. E bom, depois desse discurso meio tosco do Prota, o Prota também deu um ataque de tigre. Só que esse era com certeza mais forte, já que ele dominou completamente a técnica. E segundo os figurantes ali, o Prota estava utilizando o punho de tigre celestial. E aparentemente ela era uma habilidade única do General Wei. E só agora o estúpido do Jing Jun notou que o Prota estava utilizando a mesma técnica que a família dele. Pô, aconteceu lá atrás, ele não enxerga, né? Não é possível, esses figurantes é muito cego, velho. Mas mesmo que ele tenha tomado o ataque, ele ainda estava de pé. Daí ele já começou uma gritalhada da pega, declarando que agora ia usar uma tal de perna da asa celestial. De qualquer forma, resumindo para não encher muito o saco de vocês, ficou uma porradaria da pega. Mas no fim quem tava mais apanhando é o Jing Jun, que daí ele simplesmente falou que o Prota tinha irritado ele bastante. E ele tava se segurando até agora, pois a Majestade ali tinha dito para não matar o Prota. Contudo, ele terá que desobedecer essa ordem. E então, ele revelou que sua força, na realidade, estava no 8º nível da condensação. E tipo assim, tanto o Shenmue e o General Wei ficou bem assustado, porque o Jing Jun tava utilizando sua vitalidade para usar aquele nível. Contudo, ele tava no nível superior do Prota. Então, se o Prota não se ajoelhasse mais uma vez, eu não sei porque que esse povo tem a tara de pedir joelho, ele provavelmente iria morrer. Mas vocês acham mesmo que o Prota, que fica provocando todo mundo, vai desistir agora? É óbvio que não, né? Então ele começou a utilizar um poder muito louco. Um círculo muito estranho apareceu nas suas costas, fazendo com que o seu nível de cultivo verdadeiro aparecesse. Daí os figurantes perceberam que, na realidade, o Prota estava no 9º nível do reino condensado. E vendo esse movimento do Prota, até mesmo a Huang ficou impressionada que o Prota tivesse uma carta na manga. Mas ao contrário dela, o Jing Jun tava muito pistola, declarando que esse poder do Prota não era nada mais do que uma fagulha que a Imperatriz entregou ao Prota. E a força da qual o Prota se orgulhava não era nada diante da força verdadeira dele.
dele. E bom, que nem eu disse, né, o cara só late demais, né, e tanto é que o Prota desviou do ataque dele e deu um soco só. Nisso ele já virou patê, que assustou bastante o restante dos figurantes que tava assistindo a luta. O que não faz nem sentido, porque tava na cara que o Prota ia vencer, né, mas a gente que tá lendo a história, os caras ali não sabem de nada, eles estão fazendo o trabalho deles de figurante. Mas voltando pra luta, aparentemente o Prota quebrou o Dantian do Jingjao ali, que pra quem não sabe é tipo o local onde que fica a cultivação, o reino, o Ti, na verdade. Se esse bagulho quebra, você vira uma pessoa normal. E geralmente, muito geralmente, não tem como recuperar. Por isso o Jingjao já começou a dizer que sua família nunca iria perdoar o Prota. E nisso o Prota respondeu que a força verdadeira dele não era tão verdadeira assim. E como ele não sabia como era uma verdadeira força, ele iria mostrar pra ele pessoalmente. E no momento que o Prota começou a partir para cima do Jingjao, a Xiao Yuan mandou um ataque nele. E nesse instante, a Imperatriz notou que ela estava utilizando uma intenção da espada, o que era bem perigoso. E o Prota também ficou igualmente surpreso. Porém, isso era o mínimo de se esperar de alguém que foi aceito como discípulo interno pela seita Li Yang. E como o Prota não ia ter tempo para reagir e conseguir desviar do ataque, ele teve que recebê-lo de frente. E vendo aquela oportunidade ali, a única coisa que o Jing Jun podia falar é para Xiao Yuan simplesmente matar o Prota. Contudo, a gente já sabe, né, que quando o Prota apanha, mais ele aprende. E enquanto ele recebia aquele ataque, ele já começou a compreender a intenção da espada. Só que na visão da Xiao Yuan, o Prota estava basicamente quase morrendo. E ela já começou a declarar que hoje seria o dia que o Prota iria morrer. Pô, é muito... não dá, né, velho? Os caras, qualquer brechinha já tá falando que o outro vai morrer. Ou se, você não sei o que lá, ajoelha. Meu Deus do céu, que bagulho doido. Pra mim não faz sentido. Já é a quarta vez que eu vejo um nego pedindo pro Prota ajoelhar. Aonde já se viu isso? Toda vez. Não, dá não. O Prota é que tem que pedir pra esse povo ajoelhar logo de uma vez, já que eles gostam tanto, né? Mas deixando esses comentários de lado, a Xiao Yuan começou a invocar várias e várias espadas. E depois disso ela condensou uma energia ainda maior, criando uma espada unicamente gigante. E diante daquilo, o Prota não sabia o que fazer. Agora já do lado do Zheng He, ele tava meio impressionado que sua discípula aprendeu as habilidades bem nesse momento. E aquela intenção de espadas era de 4 estrelas. E ele tinha força suficiente para deter um artista marcial no reino da origem de sangue. Então, basicamente, o Prota ia de arrasta. E talvez quando ela chegasse no reino da origem sanguínea, seria muito fácil ela se tornar um discípulo da seita oficial. E aí eu já não sei qual que é a diferença não, nem me pergunte. E o pai dela já começou a perguntar pro Zheng He ali se isso era verdade. E o Zheng He apenas explicou que isso dependeria da sorte da Xiao Yuan. E enquanto isso, do lado da luta, a Xiao Yuan tava mandando várias e várias espadas. E claro, como o Zheng He tinha explicado agora há pouco, o Prota provavelmente não ia sobreviver. Por isso que a Huang já estava extremamente preocupada com ele. Só que o Prota declarou que já estava esperando esse movimento. E assim ele conseguiu bloquear. Só que a Xiao Yuan ainda não tinha acabado. E assim ela mandou aquela espada gigante em direção ao Prota. Mas no momento em que ela se aproximou dele, ele simplesmente quebrou ela com um aperto da sua mão. E depois da explosão por causa do ataque, o Prota ainda estava compreendendo a técnica. E bom, se acontecer uma explosão, vai ter uma reação, né? E a Xiao Yuan foi jogada para trás. E ela acabou atingindo o Jing Jun. E aproveitando essa oportunidade, o Prota falou que ia mostrar agora a verdadeira intenção da espada. E é óbvio que vendo aquela intenção da espada, o Zheng He já ficou extremamente chocado. Porque aquilo lá era da seita Li Yang. Porém, o Prota roubou mesmo e que se lasque. No mundo de Murin não tem negócio de direito autoral mesmo. E levantando a sua mão para o alto, o Prota invocou uma gigantesca espada. E enquanto os dois bestalhados ali não sabiam o que fazer, o Zheng He queria chamar o Prota para ser seu discípulo, já que ele compreendeu a intenção da espada da seita. Entretanto, o Prota perguntou se por algum acaso o Zheng He era digno de ser o seu mestre. E no momento seguinte, o Prota lançou aquela espada na direção dos dois. E enquanto isso, eles estavam pedindo misericórdia, e até mesmo o Chen Mo estava pedindo para o Prota parar. Só que não, o Prota parece que ouviu minhas palavras e a de vocês também, e levou os caras de arrasta. E vendo isso, o General Wei ficou extremamente pistola e falou que agora estava na hora do Prota morrer. E sim, pelo menos a Xiao Yuan foi morta, né? Porque o Zheng He falou que a vitalidade dela tinha sido abolida. E enquanto o General Wei estava partindo para cima do Prota, a Huang estava tentando ir em direção a ele para protegê-lo. Só que antes que o ataque pudesse tocar nele, os guardas da Imperatriz parou o general. E no momento seguinte, uma outra mulher apareceu, declarando que quem ousasse tocar
no seu jovem mestre, teria toda a sua família morta. E quem tava falando isso é a presidente da Câmara de Comércio, Zui Linglong. E acompanhado dela vem mais uma pessoa, e esse era o guarda da Câmara de Comércio, Taiku Linglong. E ele questionou o General Wei se por algum acaso ele estava tentando intimidar o seu jovem mestre. E para completar a loucura, quem mais apareceu? Obviamente que a própria Imperatriz. E vendo aquilo ali, o pessoal ficou meio chocado, né? Contudo, Shenmue declarou que eles tinham entrado sem permissão no Palácio Real. Por isso, a Imperatriz deveria ordenar que os seus guardas derrubassem todos eles, já que essa é a lei do Imperador. Nisso, a Huang questionou se por algum acaso agora eles estavam querendo ensinar o Imperador. E nesse momento, tanto a Zui quanto o Taikui se prostraram para a Huang. Só que ela declarou para a Zui que ela não precisava fazer isso, já que a Câmara de Comércio contribuiu com uma grande quantidade de pedras para o tesouro nacional da dinastia Tang Oriental. E como ela tinha feito esse movimento, é óbvio que ela ia apoiá-la no futuro. Nisso, o Prota se aproximou da Zui, declarando que ela não precisava ser tão educada assim. Porém, como a Huang ali era imperatriz, ela tinha que tomar cuidado mesmo. Contudo, isso não diminuiu o esforço que a Zui teve. E a Zui declarou que ela não era digna de tais elogios, já que a Câmara de Comércio do Linglong é a número 1 no leste da dinastia. Só que mesmo assim, o Prota tava lá, acariciando a cabeça dela. O que, óbvio, deixou a Huang com ciúmes. Mas deixando isso daí de lado, já começou outra porradaria. E dessa vez, o Zheng Heng queria que o Prota desse uma explicação por ele ter destruído a sua discípula. E era bom ele se explicar certinho, pois senão ele iria perder a sua vida. E caso a Vossa Majestade se colocasse na frente, até mesmo ela iria sofrer. E como a seita Lei Yang estava acima da fronteira Guizhou, ela já poderia ser chamada de força dominante. Então, para eles espremerem algumas forças arrogantes, era uma coisa bem normal para eles. E como o Prota foi o único louco a não se importar a se juntar à sua seita, ele queria ver o quão longe iria essa arrogância do Prota. E assim ele liberou um poder extremamente forte, que fez até o Prota cair de joelhos. E aparentemente o Zheng Heng lá estava no reino de Yunlun. E bom, segundo o que o Prota tinha lido no livro, os cultivadores são divididos em 3 reinos de refino de óleo. Tá bugado aqui de novo. E tem 4 reinos de refino de veias e 6 reinos de refino de vísceras. Basicamente, para resumir, quem não entende bolhufas nenhuma, o cultivo, pelo menos até a base para um cara ficar bem forte, eles vão refinando parte por parte do corpo, até obter um corpo perfeito. Por isso que eles são divididos nesse tanto de coisa aí. Daí mais pra frente tem os 3 reinos do refinamento de Qi, que são o elemento da criação, o elemento da condensação e o elemento de sangue. E os 4 reinos da veias de refinamento são Shenlu, Yuanlin, Zhuhai e Tongquan. Sim, esse daqui é o famoso estraga a dicção. Dicção já é ruim, imagine com esses nomes. Vocês com certeza não vai ver eu chamando esses reinos aí, vai ser reino de não sei o que lá e blá blá blá. É tipo assim, em comparação de poder, o Prota apenas estava no refinamento de Qi. Contudo, o velhote já tinha alcançado o reino Yulun, dos 4 reinos de refinamento de veias. Claro, ele não estava tão longe assim, mas se comparado ao Prota, ele estava bem longe. Contudo, o Prota já tinha dito 3 dias atrás, né? Hoje seria o dia que ele iria pagar toda aquela humilhação que ele tinha passado, mesmo que ele tenha que enfrentar um cara muito mais forte que ele. E vendo o Prota invocando aquelas 2 minhocas gigantes, que na realidade é um dragão, mas como o Prota é fraco, eu chamo de minhoca. A Huang ficou impressionada com a minhoca dele, então, calma aí. Declarando que ele era bem bonito. E como o Prota estava causando uma visão do céu, segundo o Zheng Heng, o Prota tinha um físico extraordinário, o que não batia com os rumores, já que ele era considerado um mortal com um corpo morto. Então ele estava achando que o Prota estava meio que escondendo seu poder até agora. Mas internamente ele estava declarando que, já que o Prota não iria entrar na sua seita, ele simplesmente iria estrangulá-lo. E com isso ele mandou um baita de um ataque, que eu não sei qual que é o nome porque não está escrito, declarando que existiam inúmeros gênios como o Prota, que são facilmente quebrados. Nisso, o Prota estava declarando que não tinha intenção de ser inimigo da seita Li Yang, mas como o Zheng Heng estava fazendo ele de seu alvo, então ele não poderia simplesmente ficar parado. E nesse instante o Prota fez um ataque com aquela minhoca dourada dele, e é óbvio que esse ataque pegou em cheio no Zheng Heng, e ele foi jogado para trás, o que era bem surpreendente, pois que nem eu tinha dito, o carinha ali, o Zheng Heng, tá em nível muito acima de cultivo se comparado ao do Prota. Mas mesmo que o Zheng Heng tenha sido atingido pelo ataque e foi um pouco para trás, isso não foi o bastante. E o Zheng Heng declarou que o talento do Prota era realmente surpreendente.
Contudo, já que ele queria buscar a sua morte, nem mesmo os deuses poderiam salvar ele hoje. Cara, eu não tanco esses ditados aí que o povo fala, né, velho? Parece mó pegada de novela antiga. E bom, o Prota tava lá quase morrendo pra defender do ataque da palmada dele. E como o Prota meio que foi jogado pra trás, a Huang já começou a dizer que era bom Zheng He não tocar no seu homem. E nesse momento, o Tai Kui avançou, declarando que já tinha dito que era bom ele não tocar no seu jovem mestre. E como ele tinha cruzado essa linha, a Cavalaria Tigre foi ordenada a formar uma formação. E basicamente seria 108 soldados que iria contra o Zheng He. E essas 108 pessoas obviamente eram cultivadores, que mais ou menos em número, para vocês entenderem o quão forte eles eram, esses 108 equivaliam a 10 mil pessoas normais. Ah, e agora eu acabei de descobrir aqui do porquê que esse pessoal tava protegendo o Prota. Aparentemente o povo do guarda tigre aí, juntamente com a Câmara de Comércio, eram todas subordinadas da mansão Guoshi. E como o Prota era o filho do chefe, ele era basicamente o segundo chefe. Mas mesmo com Takui utilizando sua lança e atacando o Zheng He, ele ainda ficou ileso. Ao contrário do Tai Kui, que ficou bem ferido. Só que mesmo diante disso, ele declarou que se o Zheng He quisesse colocar a sua mão no jovem mestre, ele deveria passar por cima do seu cadáver. E bom, é isso, muchachos. Se vocês gostaram da obra, dá like aí, né? Tipo assim, sei lá, comenta aí. Vamos ver. Se ajoelha e pede desculpas. Porque eu cansei de ver isso nessa obra. Tomara que daqui pra frente, agora que os dois chatinhos foi de arrasta, não apareça mais um infeliz falando isso. E bom, eu também queria pedir pra vocês hypar o canal, se inscrever e dar like também. Ah, e comenta o nome de alguma obra nova aí, ou obra interessante que vocês acham. Que tiver mais like, eu vou ver se eu consigo trazer pro canal. Já que, né, tem as publicadoras que é chato com uma pega, fica desmonetizando ou tá 10 strike no canal. De qualquer forma, já enrolei, vai lá logo pro próximo vídeo, vai.